Bom, já que nós falamos de vários tipos de marcas, né? Falamos de 5, ó, marcas longitudinais, transversais, canalização, delimitadoras e inscrições no pavimento. Vamos ver cada uma delas agora. Vamos ver aqui as marcas longitudinais. Marcas longitudinais, nós temos aqui vários exemplos. Ó, ML01, cadê a marca longitudinal aqui? Nós temos ela no centro da pista e temos nas margens da pista, né? Linhas de bordo ou linhas marginais. Tem mais? Tem ML02 aqui, a outra. Vamos concentrar aqui na linha divisória. Que parece que o objetivo aqui dessa sinalização é nos mostrar a linha divisória. Então nós temos aqui ML01, que é uma linha divisória simples e contínua, e nós temos aqui ML02, que é uma linha divisória simples e seccionada, pontilhada, tracejada. Então contínua, tracejada, contínua, seccionada, contínua, pontilhada. Essa aqui pode ser chamada de vários nomes, desde que não seja contínua, essa daqui, tá bom? E quando eu digo que é simples, é porque é uma linha só, porque vai ter caso que a gente vai ver duas linhas. Vamos ver aqui? Aqui, por exemplo, ML03, nós temos duas linhas, e as duas linhas são contínuas. E na ML04, duas linhas, uma contínua, outra pontilhada. E por fim, nós temos duas linhas, ambas seccionadas, pontilhadas. Vamos ver o que significa cada uma delas? Aqui, vamos pegar dessa primeira aqui, ó. Se eu tenho apenas uma linha e ela é contínua, ela proíbe ultrapassar. Ela proíbe fazer qualquer manobra que implique em transpor essa linha. Imagine que aqui tivesse uma rua. Aí esse veículo que está vindo aqui, ó, nessa setinha preta, resolva entrar nessa rua. Ele pode? Não pode, porque ele está transpondo a linha. Quando a linha for contínua, você não pode transpô-la para nada. Só existe uma exceção que permite que você transponha uma linha contínua, que é quando você for entrar em áreas lindeiras, imóveis lindeiros. Imagine que aqui, ao invés de ser uma rua, fosse um posto de abastecimento. Aí sim, esse veículo poderia chegar aqui e transpor a linha. Se fosse uma área de estacionamento, se fosse um estacionamento de um shopping, se fosse a garagem da casa dele, aí ele poderia. Só, tá? Para entrar em imóveis lindeiros. Um imóvel lindeiro é qualquer imóvel que esteja à margem da via pública. Já dei alguns exemplos. É um posto de abastecimento, é a garagem da sua casa, é uma área de estacionamento e daí por diante. Ela é contínua e é simples, então ela proíbe tanto para quem vai quanto para quem vem. Nessa segunda aqui, ela é uma única linha e é pontilhada, então ela permite transpor a linha. Então você pode ultrapassar, você pode entrar em uma via lateral, já não tem mais aquele problema que a gente tinha no anterior aqui, né? Que proíbe ultrapassar e proíbe qualquer deslocamento que implique na transposição da linha. Aqui já não tem mais isso. E se ela é única, ela permite tanto quem vai quanto quem vem. Agora essa terceira aqui, ela tem a mesma aplicação dessa primeira. Por que aqui tem duas linhas e aqui só tem uma, Ronaldo? Isso é por questão de engenharia de tráfego. Onde a pista tiver largura superior, ó, largura de uma margem à outra, superior a 7 metros, ou então onde for uma via de fluxo maior, mais intenso, tem mais trânsito, aí ao invés de usar uma linha só, vai usar duas. Então é só isso, só para isso. Mas a aplicação é a mesma, tanto faz nesse caso aqui ou nesse aqui, a regra é a mesma. Não pode ultrapassar, não pode transpor, não pode nada. Aqui embaixo nós temos duas linhas, porém uma contínua e a outra seccionada. O que o condutor vai fazer? Ele vai observar aquela linha que está do lado dele. Imagina que essa setinha aqui é um veículo. Do lado esquerdo desse veículo, que está aqui, ó, lado esquerdo, ele tem duas linhas. A primeira linha à esquerda dele, essa aqui, ó, é a que interessa para ele. A segunda linha à esquerda dele interessa para quem está vindo no sentido contrário, tá bom? Então aqui nós temos a direita desse condutor, ó, estou só mostrando aqui para a gente se sintonizar. Ó. À direita ele tem o acostamento. À esquerda, ele tem a linha central. Imagina você dirigindo, a linha central fica à sua esquerda, não é? Então, se na sua prova disser, quando a primeira linha à sua esquerda for contínua, que é o caso aqui, você não pode ultrapassar. Quando a segunda linha à sua esquerda for qualquer coisa, não te interessa, porque a segunda linha
é do outro veículo, que vem no sentido contrário. E por fim, essa última aqui, muitos alunos erram na hora da prova, porque ele imagina que essa aqui permite ultrapassar tanto quem vai quanto quem vem. Na verdade, não é bem assim. Isso aqui é o chamado controle de faixa reversível. Vou tentar desenhar aqui rapidamente para vocês. Imagine que você está numa pista, não vou nem desenhar, vou usar essa ilustração aqui mesmo. Você está numa pista que tem várias faixas de trânsito. Num determinado horário, né, de manhã, no sentido ao centro, o trânsito fica congestionado para quem vai para o centro. Aqui está a região central da cidade. Então, de manhã, o que o órgão de trânsito faz? Inverte, pega essa setinha que estava indo para lá, tá vendo, ó, e coloca ela para cá. E é óbvio que para isso ele tem que ter um controle semafórico aqui, né, para mostrar se pode ir naquele sentido ou se não pode ir naquele sentido. Então isso aqui chama-se controle de faixa reversível. Faixa reversível por quê? Porque num determinado horário ela pode estar numa direção, em outro horário ela pode estar noutra direção. Então é só isso. Ela não permite ultrapassar conforme muitos pensam, não. É apenas uma faixa reversível. Quem está transitando por ela tem que prestar atenção na sinalizaçãozinha luminosa que tem ali para ver se ele pode ir num sentido ou no outro. Depois a gente vai falar melhor sobre isso aí. Ainda falando de sinalização horizontal nas marcas longitudinais, que são aquelas que acompanham a pista, nós vamos ver agora os exemplos com várias faixas de trânsito. Nós temos aqui um canteiro central. Na pista de baixo nós temos 3 faixas de trânsito, todas na mesma direção. E na pista de cima nós temos 3 faixas de trânsito. Como é que eu sei que é a mesma direção? Porque a linha que divide o fluxo aqui é de cor branca. Se ela é de cor branca é porque vai todo mundo numa direção só. Confere? Nesse caso aqui ela é pontilhada, então ela permite ultrapassar para lá e para cá, tanto na pista de baixo quanto na de cima, tranquilamente. Diferentemente do outro caso aqui na frente, na ML-08, que apesar de ter 3 faixas também na pista de cima e 3 faixas na pista de baixo, elas não permitem ultrapassar ou deslocamentos entre uma faixa e outra, porque a linha ou as linhas são contínuas. Agora, só quero que vocês prestem atenção no seguinte. Essa sinalização que vocês veem aqui, ó, né, essa branquinha pontilhada, ou então aqui, ó, branquinha contínua, isso aqui é chamado de linha de divisão de fluxos no trânsito. Isso aqui não são faixas de trânsito. A faixa de trânsito é o espaço que tem entre uma linha e outra dessa. Tá vendo aqui, ó, daqui até aqui eu tenho um espaço, não tenho? Onde os veículos vão circular aqui. Esses espaços é que são chamados de faixas de trânsito. Então, se você for lá no Código de Trânsito Brasileiro e olhar lá no finalzinho dele, no anexo 1, onde fala de conceitos e definições, você vai ver que faixas de trânsito é qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida. A área longitudinal é a pista de rolamento, vai longe, acompanhando ela. Subdivisão, tem as linhas dividindo ali essas áreas. Cada uma dessas áreas é uma faixa de trânsito. Então, volta comigo na tela e vamos numerar essas faixas. Ó, aqui nós temos a faixa 1, aqui, vamos começar de baixo para cima, né? Faixa 1, faixa 2, faixa 3, aí lá na pista de cima, faixa 4, faixa 5, faixa 6. Nós temos aqui uma via de pista dupla, porque ela tem 2 pistas, né? Tem um canteiro central no meio. A pista de cima tem 3 faixas e a pista de baixo tem 3 faixas. Não confundir faixa de trânsito com linha divisória de fluxos. Partimos agora para as MD, marcas delimitadoras. A primeira delas, a MD-01, não precisa decorar esses códigos não, tá, gente? Até aparece aqui, mas é só para a gente ter uma referência mesmo, porque no manual técnico aparece desse jeito, mas na prova não. Na prova vai aparecer desenhadinho. Então tá, aqui nós temos uma marca delimitando uma parada de ônibus em faixa de estacionamento. Tá? Por quê? Porque parada de ônibus em faixa, né? Porque que ele está na pista, perceba, o fluxo está correndo aqui e a engenharia de tráfego veio e pintou essa área aqui de cor amarela, dizendo, olha, não pode estacionar nesse local porque os ônibus imobilizam ali para fazer o seu embarque e desembarque. Nem mesmo o ônibus pode estacionar aqui, tá, gente? É só mesmo para embarque ou desembarque. A MD-02, nós temos uma outra situação, a situação é a mesma na verdade, né? Porém aqui agora, ó, com supressão de parte da marcação. Ao invés de mostrar aqui o limite, mostrou só o início. A partir daqui não pode estacionar, porque a área aqui para parada de ônibus, perceberam, não estacionamento.
para embarque e desembarque. Supressão por quê? Porque suprimiu essa pontinha que tinha aqui em cima, ó, o limite final. Tranquilinho? Então, a parada de ônibus com supressão de parte da marcação. E essa de cima, parada de ônibus em faixa de estacionamento. Tem mais, Ronaldo? Tem. Aqui, ó, parada de ônibus com supressão de parte da marcação. É a mesma coisa. Cadê a supressão? A supressão aqui está naquela que deveria estar no início, né? Não tem o início, tem só o final aqui. Tem mais, Ronaldo? Tem uma última aqui, ó. Parada de ônibus com supressão de parte da marcação. Não mostrou aqui aquele ângulo reclinado aqui, né, que para nós, condutores, tanto importa. Então, basta que você saiba que tendo ali essa área demarcada em cor amarela, no pavimento, ali vai ter a sinalização mostrando que é o local para embarque e desembarque de passageiros, sinalização vertical, né? Tem um ônibusinho desenhado ali, bacaninha. Continuando, MD-05, tem outro tipo aqui agora de área de marcação para ônibus. Olha, está até escrito ônibus aqui no chão, ó, parada de ônibus em faixa de trânsito. Então aqui, ó, o trânsito está fluindo normalmente aqui na faixa, né? Não tem a área para ele encostar, ele só chega e para na faixa aqui onde o trânsito está rolando. Quem estiver atrás aqui vai ficar agarrado. Aqui nós temos outro, ó, estacionamento reservado paralelo ao meio-fio. Estacionamento reservado para o deficiente, para a ambulância, para o veículo que está ali no hospital. Isso aqui paralelo, ou seja, a roda da frente e a roda de trás do veículo vão ficar juntas ao meio-fio. Aqui nós temos a mesma área, porém, estacionamento em ângulo. O que é um estacionamento em ângulo? Em vez do veículo ficar com as rodas, tanto a da frente quanto a de trás, junto ao meio-fio, ele vai entrar aqui de frente ou de traseira, né? Dependendo de onde vier o fluxo aqui, e vai ficar com a frente para o meio-fio ou com a traseira para o meio-fio. Isso é o chamado estacionamento em ângulo. Ele pode ser em 45 graus, esse aqui é de 45 graus, tá? Porque está meio inclinadinho. Ou pode ser de 90 graus. Quando é 90 graus, ele fica bem retinho. Você tem lá o meio-fio, aí as vagas ficam bem retinhas assim, ó. Esse é o de 90 graus. O de 45 graus, ele fica um pouco inclinadinho, ele fica assim, ó. Viram aqui? Essa é a diferença. Marcas transversais agora, as MTs. Olha, aqui nós temos uma marca transversal. Tá vendo aqui? Nós temos o símbolo, né, o triângulozinho, que é de D a preferência. E na frente desse triângulozinho a gente tem uma linha de D a preferência, que é essa linha transversal aqui, pontilhada. Aqui nós temos várias marcas transversais. A primeira aqui, ó, a linha de retenção, deixa eu ver se aparece aqui. Não apareceu, era para estar ligando, né? A linha de retenção. Cadê a linha de retenção? Nós temos a faixa de pedestre aqui e a linha de retenção vem logo antes da faixa de pedestre, ó. Linha de retenção está aqui, ó, essa linha aqui. Qual que é a diferença da linha de retenção para a linha de preferência? É que a linha de retenção ela é contínua. A linha de preferência ela é pontilhada. Dá para perceber aqui? Show! O que mais? A gente tem aqui, ó, marcação de área de conflito, que esse quadriculado amarelo tem no centro do cruzamento. Está aqui. Imobilizar o veículo nessa área vai fechar o trânsito da via transversal, vai prejudicar a fluidez e isso cabe uma multinha aí para o condutor que imobilizar aqui em cima. O interessante é que tem motorista que pensa assim, pô, mas eu não imobilizei ele dentro daquela área porque eu quis, é porque o trânsito parou, congestionou. Ou existe uma regra de trânsito que diz que o veículo só pode adentrar a área de cruzamento se ele tiver espaço para transpor a área de cruzamento. Esse lance do pessoal ir andando tudo agarradinho um atrás do outro ali. A hora que o trânsito para lá na frente, quem está no meio do cruzamento sobra. O problema é dele. Vai ser autuado e possivelmente multado do mesmo jeito. Então não pode. Cuidado com isso, tá? Você está com o seu veículo aqui, ó. Você quer atravessar para lá, espera o veículo que está na frente transpor a área de cruzamento para depois você ir. Tem mais? Tem. Faixa de travessia de pedestres do tipo zebrada. Olha, essa aqui é uma faixa de travessia de pedestre do tipo zebrada. Zebra que tem listrinha, né? Cheia de listrinha. Aqui nós temos outra. Faixa de travessia de pedestre do tipo zebrada. Por quê? Existe outro tipo de faixa de travessia de pedestre, Ronaldo? Existe. Existe a faixa de travessia de pedestre do tipo linhas paralelas. Cadê? Está aqui, ó. Aqui, ó. Ao invés de ter o zebradinho, tem duas linhas paralelas e o pedestre atravessa no meio. Tem aqui e tem aqui também, ó. Aqui nós temos outro, ó. Linhas paralelas. Nesse caso aqui, as linhas paralelas estão vindo, né, precedidas de linha de retenção. Tem a linha de retenção aqui que determina até onde o veículo tem que imobilizar, né? Os veículos que estão vindo aqui, ó, eles sabem que tem que imobilizar até nessa linha aqui, que é a linha de retenção. E logo depois tem as linhas paralelas para o pedestre atravessar. Ou seja, é um tipo diferente de
linhas, demarcações para a área de travessia de pedestre, talvez você não conhecesse, agora já está sabendo. Tem mais? Tem, Ronaldo, tá aqui, ó, linhas de estímulo à redução de velocidade. Essa é pouco conhecida. Tá vendo aqui, ó, o veículo está vindo nessa direção, aí de repente ele vê uma linha transversal, branca aqui, ó. Eu pintei de vermelho agora. Dali a pouco tem outra. Elas começam num espaçamento assim de 30 metros, depois cai para de 10 em 10 metros, depois de 5 em 5 metros, depois de 3 em 3 metros. Elas vão diminuindo o espaçamento entre elas, que vai fazer o seguinte efeito. Presta atenção aqui em mim. Imagine, você está dirigindo aqui. Aí de repente você passa por uma linha dessa. E essas linhas elas têm um alto relevozinho que é para você sentir, ouvir o pneu passando. Ó, vrup, fez um barulhinho. Dali 30 metros tem outra. Vrup, 30 não, 15 metros no máximo. Vrup. Então quando elas mantêm esse espaçamento de 15 em 15, você vai escutando o vrup, vrup, vrup do barulhinho ali. E a sua visão vai percebendo também que você está passando de maneira padronizada, mantendo os 15 metros. Dali a pouco, elas diminuem o espaçamento e você nem percebe, porque você está prestando atenção em outras coisas. E no que diminui o espaçamento, o vrup, vrup vai ficando mais rápido e a sua visão percebe que essas linhas estão passando mais rápido. O seu cérebro é enganado. Ele pensa assim, poxa, eu estou andando mais rápido, porque as linhas estavam passando vrup, vrup, agora está vrup, 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 está mais rápido. Dá a impressão de que você está mais rápido. Involuntariamente, o seu cérebro imagina que você está andando mais e você diminui a velocidade. Por isso, esse tipo de sinalização chama-se linhas de estímulo à redução de velocidade. É para você diminuir a velocidade mesmo, porque logo na frente tem uma ondulação transversal, tem uma parada obrigatória, tem um cruzamento com linha férrea, tem alguma coisa que requer que você passe em velocidade menor e com um cuidado maior. Bom, chegando agora nas marcas canalizadoras, são aquelas que canalizam o trânsito para evitar do condutor se confrontar ali direto com o obstáculo que esteja na via. Segue o mesmo padrão, se é cor amarela, os fluxos, são opostos. De um lado vai, do outro lado vem. Se é de cor branca, os fluxos são no mesmo sentido, ou descendo ou subindo. Agora, para você saber de que lado você deve passar, é só você observar aqui a continuidade dessas linhas zebradas aqui dentro. Eu costumo dizer que isso aqui são as chamadas espinhas de peixe. Pega uma linha dessa aqui e dá continuidade a ela e lá na frente coloca uma setinha. E do outro lado aqui coloca uma setinha. Claro que você está entendendo que do lado esquerdo aqui o trânsito desce, a setinha está apontando para baixo, e do lado direito o trânsito sobe, a setinha está apontando para cima. Agora imagine, você está vindo numa via e de repente você se depara com essa sinalização desse jeito aqui. Você não pode passar nem pelo lado direito e nem pelo lado esquerdo. Obviamente você está transitando aqui na contramão. Tá? Por quê? Olha aqui, ó, só pegar a linha e fazer aquilo que eu falei. Ó. Dá continuidade à linha e coloca a setinha. Né? Ó, ela vem aqui e ela vem aqui. Observe que tanto de um lado quanto do outro, a setinha aponta que o trânsito está vindo de lá para cá, de cima para baixo. Agora olha esse caso aqui, vamos colocar a setinha, ó, setinha subindo, então eu posso passar pela direita, setinha subindo, eu posso passar pela esquerda também. Então esse é o macetaço aí das marcas canalizadoras. E essas marcas podem ser usadas em que circunstâncias, hein? Vamos ver aqui, ó. Tem vários tipos. Aqui eu estou vendo marca canalizadora utilizada para proteger a área de estacionamento. E é exatamente isso que ela se chama, ó, proteção da área de estacionamento. Os veículos são todos estacionados aqui, ó, bacaninha. Se não tiver essa marca de canalização, esse veículo que é essa setinha branquinha aqui, ó, ele vai chegar, vai virar fechadinho aqui e vai colidir com o veículo que está estacionado aqui transversalmente. É o tal do estacionamento paralelo, esse caso aqui é o de 45 graus, que é um pouquinho inclinadinho. Coloca a marca de canalização, como a gente não pode transitar sobre marca de canalização, que é infração de trânsito, o veículo é obrigado a ir lá na frente, quando ele entra, ele já não entra mais pegando aqui a área de estacionamento. Tem mais? Tem. Aqui até que nem está tão visível, tão nítido para vocês, mas aqui tem uma marca de canalização aqui, ó, que ela tem aquele zebrado assim, ó, nesse cantinho aqui, ó. Então o veículo ele está subindo aqui, ele pode entrar nessa área, que vocês podem observar que aqui ela é pontilhada, e na hora que chegar aqui, ó, ele já não pode mais voltar para cá. Então a marca de canalização já canaliza ele, jogando ele para essa direção.
Chegando aqui, ele pode virar à direita e subir aqui? Não pode. Olha a marca de canalização aqui, ó, com as setinhas desse jeito, ó. Não ficou muito claro para vocês, mas aqui tem a marca de canalização. Então ele é obrigado a vir aqui, a linha contínua o tempo todo. Quando chega aqui na frente, aí a linha torna-se seccionada, aí ele pode entrar pegando fluxo nesse sentido. Então aqui, orientação de fluxo de retorno. Ele estava subindo, pegou o retorno e agora está descendo. Tem também a marca de canalização para acomodação ou preparação para canteiro central. Bom, aqui nós temos essa parte cinza aqui, é uma mureta, é um canteiro central. O veículo que está vindo aqui, se ele não tiver essa marca de canalização para canalizar ele para um lado ou para o outro, ele pode vir e dar de frente no canteiro aqui. Então aqui tem a marca de canalização e ela serve exatamente para isso, a acomodação ou preparação para canteiro central. Vamos agora nas inscrições do pavimento. Aí são várias. Olha, tem a setinha, isso aqui é tudo no chão, tá? Isso é placa não, isso aqui é pintura que tem no pavimento, no chão, na pista. Se você está na pista ali, viu ali no chão pintada essa setinha apontando para frente, é o quê? Siga em frente. Se você está vendo a setinha desse sentido aqui, mostrando para a esquerda, é vire à esquerda ou vire à direita. Tem também aquela de siga em frente ou vire à esquerda, né? Então você tem dois comandos aqui, ó. Siga em frente ou vire à esquerda. Você tem duas opções. Então, naquela faixa de trânsito onde você está ali, você pode permanecer nessa faixa para seguir em frente ou virar à esquerda. Também, mesmo caso, seguir em frente ou vire à direita, retorne, né, à esquerda. Então, quer dizer, se a faixa onde você está é para fazer retorno, você está transitando ali na faixa onde você está. Você vê um desenho desse aqui, meu amigo, se você não quer retornar, pula para a faixa da direita, porque nessa faixa aqui, vai chegar logo na frente, vai ter uma marca de canalização, um canteiro, alguma coisa, que vai te obrigar a retornar. Então aqui, ó, retorne à direita. Tem também aquela mudança obrigatória de faixa, tá? Se ela está apontando para a direita, é porque você tem que sair da faixa da esquerda e pular para a faixa da direita. Se estiver apontando para a esquerda, é porque tem que fazer a mudança de faixa para a esquerda. Tá aqui, movimento em curva acentuada. Toma cuidado para não confundir aqui, ó, a mudança obrigatória de faixa com o movimento em curva acentuada. Tem também o D, a preferência, no chão, que é o triangular ali. Tem a cruz de Santo André, que é o xizinho. O que é a cruz de Santo André? Está te avisando que você vai cruzar com a linha férrea. Ali tem uma passagem de trem ou bonde. Tem também a área de bicicleta. Normalmente isso aqui vai estar pintado numa área vermelha, né? Tem a área vermelha lá e a bicicleta, né? Então a margem aqui, ó, é vermelhinha. E dentro da pistazinha ali da bicicleta tem a bicicleta desenhada no chão. O que mais? Tem o serviço de saúde, que também é uma simbologia colocada no chão. Você já sabe muito bem que é para estacionar veículos ali em serviço de saúde. E por fim, a área do deficiente também, que é usada aqui nessa cor azul, com o símbolozinho da cadeira de rodas ali. Ronaldo, eu preciso decorar essas inscrições no pavimento? Sim, tem que decorar. Isso aí pergunta em prova, não é só placa que cai em prova, não. Toda essa sinalização vertical, horizontal, isso pode ser cobrado na sua prova, tá? Bom, aqui nós temos uma situação onde há um cruzamento rodocicloviário. São duas situações, aliás, né? Tá vendo? Tudo que é pintado aqui na cor vermelha significa ou demarca a área onde a bicicleta deve circular. Aqui nesse caso, ó. Belezinha? E aqui nós temos uma pista. O trânsito está rolando solto aqui, carro, coisa e tal. Então tem a área de cruzamento rodocicloviário, isso aqui circula bicicleta, e tem também o trânsito aqui de veículos. Ambos devem estar atentos para não se confrontarem aí. A mesma coisa acontece aqui, é a mesma situação. Tem o trânsito aqui de demais veículos e tem a área destinada à circulação de bicicleta. Só se você observar aqui a área demarcada em vermelho, que já vai logo saber qual que é a área para circulação de bicicleta. Olha o símbolozinho da bicicleta desenhado aqui no chão, ó. Tá vendo? Ó? Aqui nesse caso, ó, quem está circulando pela ciclovia tem um pare, ó. Ele vai chegar aqui, tem um pare no chão, a linha de retenção. A bicicleta tem que parar para o automóvel passar. Inclusive, deixa eu só chamar a atenção aqui pelo seguinte. Tem instrutor que afirma que num cruzamento de um trânsito de bicicleta com o trânsito de automóveis, o automóvel tem que parar para a bicicleta. Não é, tá? Não existe essa regra de preferência no Código de Trânsito ou na legislação de trânsito. Ah, mas a bicicleta, o automóvel, que é o veículo motorizado, tem que ser responsabilizado pela segurança da bicicleta. Sim, mas isso não define preferência não, tá? Isso não é regra de preferência. Então não existe essa regra
no Código de Trânsito, na legislação, dizer que a bicicleta tem preferência sobre o automóvel. Isso não é verdade. Então tome cuidado. Inclusive aqui, a própria sinalização, a situação aqui mostrou uma situação onde a bicicleta tem que parar para o automóvel passar. Cruzamento rodoferroviário. Agora é uma rodovia. Imagina que essa setinha aqui é o seu veículo, ele está vindo nessa direção. E de repente você vê esse xizinho pintado no chão. Agora há pouco nós vimos, né, os IPs, inscrições no pavimento, e um xizinho no chão significa que você vai cruzar com a linha férrea. Olha a linha férrea aqui, ó. Tá vendo? Então você tem tanto a sinalização no pavimento, como tem também a sinalização por meio de placa. Essa aqui é chamada Cruz de Santo André. Em cima ainda tem a placa de parada obrigatória. Isso tudo é para quem está vindo aqui, ó, né? Na pista aqui, porque aqui está fora da pista. Para quem está vindo aqui. Essa placa, ela tá até mostrando aqui, ó, a haste dela, ó, ela tá fixada nesse local aqui, ó. Essa placa que vocês estão vendo, ela tá aqui. Então o motorista chega, ele tem que imobilizar o seu veículo, né, no máximo até a linha de retenção. E aí o trem vai passar, o bonde vai passar, depois ele continua. Então nós temos aqui um cruzamento rodoferroviário. E agora falando de dispositivos auxiliares, que é o DD, dispositivos delimitadores, ó, DD. Nós temos aqui um exemplo que são os tachões, eles são pregados no chão ali, e esse de cor amarela que são pregados no centro da pista, né? Dividindo fluxos opostos, cor amarela. Pode observar que ele tem aqui os refletivos luminosos, são os catadióptricos. Muita gente conhece como olho de gato, que o farol bate e reflete, mas enfim, a finalidade aqui é mostrar o tachão, o dispositivo delimitador, que é esse dispositivozinho que é pregado no chão ali. Tem também os dispositivos de uso temporário, que são as barreiras móveis, né? Tem aqui tanto com fitinha como sem fitinha. Cones também podem ser utilizados. Tem os dispositivos luminosos, está aqui um painel eletrônico mostrando aí mensagens, né, do que está acontecendo ao longo do trânsito. Vejam, aqui nós temos um painel luminoso, escrito aí, trânsito lento, quilômetro 30 ao quilômetro 34,5, orientação aí para os usuários da via. Tem também o DSA, que é o dispositivo de sinalização de alerta, DSA. Precisa decorar esse código, Ronaldo? Não, já disse anteriormente, não precisa, é só para a gente ter uma referência mesmo com o Manual Técnico de Sinalização. Então tem aqui o DSA 01, DSA 02, DSA 03. A pergunta que cai em prova relacionada a essa sinalização é de que lado você pode passar. Então é só usar aquele mesmo esqueminha da espinha de peixe, ó. Pega a linha aqui, dá continuidade a ela e coloca a setinha na ponta, ó. Com isso aqui você já sabe que do lado direito sobe, do lado esquerdo desce. Então você está subindo, qual lado você deve passar nessa sinalização aqui? Do lado direito. Essa aqui, por exemplo, aí nós já temos tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Você pode passar pela direita ou pela esquerda. E essa aqui, o lado direito aponta para baixo, então você não pode passar pelo lado direito. Já o lado esquerdo aponta para cima, que é a direção que você está indo. Então você vai passar aqui pelo lado esquerdo. Use sempre esse esqueminha da setinha assim, que vai te ajudar aí na hora de definir se tem que passar pela esquerda, pela direita ou por ambos os lados. Chegamos agora na sinalização semafórica. A sinalização semafórica, ela pode ser de regulamentação, que está aqui, ou de advertência. A sinalização de advertência semafórica, né, de advertência, ela é bem simples. Ela vai ver só as cores amarelas ali do semáforo funcionando. Tem casos em que nem tem o verde e o amarelo, não. É só o verde e o vermelho, não. É só o amarelo mesmo. Nesse caso aqui são duas luzes, elas ficam piscando alternadamente. Pisca de cima, pisca de baixo. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Nesse caso aqui é um único farol, um único foco de luz, e ele fica piscando intermitentemente. Acende, apaga, acende, apaga. Em alguns casos, o órgão de trânsito costuma pegar o semáforo lá, que tem lá o vermelho, tem o amarelo e tem o verde. E ele faz o seguinte, ele pega o amarelo, que é esse do meio aqui, desliga os outros dois, o vermelho e o verde, e deixa só o amarelo piscando. E isso a partir de uma determinada hora da noite, onde o risco de assalto ali aumenta. Então, o que o órgão de trânsito faz? Coloca só no alerta, que é o dispositivo de sinalização semafórica de advertência. Quando você está chegando numa interseção, num cruzamento, tem o semáforo só no alerta,
só na advertência, o que você vai fazer? Você vai diminuir a velocidade e passar com cuidado. Se estiver vindo alguém, dê a preferência para esse alguém, tá bom? E vamos agora para a sinalização semafórica de regulamentação, que é aquela mais ampla, a que a gente conhece, tem mais frequência com ela aí no trânsito. Nós temos aqui o semáforo convencional, ele é chamado de semáforo veicular, cujas cores são verde, amarelo e vermelho. O padrão é que o verde sempre esteja por baixo e o vermelho por cima, ou se ele for na posição horizontal, o verde fica à esquerda e o vermelho à direita, o amarelo no meio aqui, tá bom? Então aqui, ó, vermelho, vou colocar aqui M de melho, vermelho, e o V aqui de verde. Então o padrão é esse, tá? Sendo na horizontal, o verde à esquerda, o vermelho à direita. Sendo na vertical, o verde embaixo, o vermelho em cima. Que no verde eu devo passar com o veículo e que no vermelho eu tenho que parar, acho que ninguém tem dúvida quanto a isso. Agora, o amarelo é que gera a grande dúvida. Eu posso passar com o semáforo no amarelo? Bom, a recomendação é que no amarelo você diminua a velocidade e pare. Mas tem algumas circunstâncias em que não vai ser possível parar no amarelo. Por exemplo, você já está muito próximo da linha de pedestres, ou da faixa de pedestres, ou da linha de retenção, ou já está dentro da área de cruzamento, porque tem semáforo que é colocado após a área de cruzamento, tem a área de cruzamento e o semáforo lá na frente. Então você chega e mobiliza dentro da área de cruzamento, não tem como, você vai fechar o trânsito transversal. Então o que você vai fazer? Já está muito em cima, para evitar uma freada brusca ou para evitar de fechar o cruzamento, amarelou no momento que você está passando, vai embora, não precisa assustar e tacar o pé no freio não. Mas eu não vou ser multado por isso? Não, porque a infração de trânsito ela só existe no avanço do sinal vermelho, tá? Então, mas a hora que eu estava passando ele mudou para o vermelho. Aí, meu amigo, é porque ele já estava amarelo há bastante tempo e você, ao invés de diminuir e parar, você acelerou para tentar passar no amarelo. Aí, no momento que você estava passando, ele mudou para o vermelho. É infração de trânsito. Contudo, a fiscalização eletrônica de velocidade ainda te dá uma margenzinha ali, que é o chamado tempo de retardo nos laços ali, que vão captar se você avançou o vermelho ou não. Então, até nisso, a sinalização e a fiscalização colabora com o condutor. Então, saiba, o amarelo é para parar, para diminuir e parar. Só vai passar se já estiver muito em cima. Isso costuma cair na prova da seguinte maneira. Você está a 5 metros do semáforo, ou da linha de retenção, 5, 10 metros ali da linha de retenção, numa velocidade moderada, entre 30 e 40 km por hora, e percebe que tem um condutor atrás de você, coladinho e desatento, olhando para os lados. O que você faz? Passa no amarelo ou para e o condutor de trás é que se vire? Então aí que está. Na iminência da ocorrência do acidente, você está muito próximo da linha, 5 metros da linha de retenção, você vai meter o pé no freio, o veículo de trás vai colidir na traseira do seu carro. Não é isso que a gente faz na prática. Então você pode passar sem problema nenhum, não vai ser multado por isso, isso não é infração de trânsito. O amarelo ele serve exatamente para isso, para essa transição entre o verde e o vermelho. Pensa se mudasse do verde para o vermelho de uma vez, aí infração de trânsito aconteceu o tempo todo, né? Então está no verde, no momento que você está passando ele amarelou, problema nenhum. Agora está no amarelo, você está vendo de longe que ele está no amarelo, já vai diminuindo a velocidade e parando. O certo é, amarelo, diminua e pare, não acelere para dar tempo de passar, conforme todo mundo costuma fazer. Então aqui nós temos o semáforo veicular. Aqui embaixo nós temos um outro tipo de semáforo, que é controle de acesso específico. Ele não tem o amarelo, olha que curioso. Acabei de explicar sobre o amarelo e aqui não tem. Quando é que a gente vai encontrar esse tipo de semáforo aqui, ó, que não tem o amarelo? Controle de acesso específico. Aonde? É uma ponte móvel, é uma passagem com linha férrea, é um pedágio. Então ali você vai ver, se está no vermelho é para parar, se está no verde pode passar. Aqui nós temos um outro semáforo chamado de direção controlada. Imagine que você está numa pista com várias faixas de trânsito. Vou até tentar desenhar aqui essas faixas de trânsito. Está aqui, várias faixas. Tem veículo subindo aqui a todo modo. Só que aqui ó, tem uma entrada à esquerda. O semáforo principal aqui, ele está no vermelho. Então esses veículos aqui, todos têm que parar. Mas aqui nesse cantinho tem um semáforozinho desse aqui, direção controlada. E ele está verde. Ele está assim, ó, verde.
Então todo mundo aqui nessa pista tem que parar, com exceção desse que está nessa faixa. Direção controlada. Para seguir essa direção, que é para onde a setinha está apontando, você vai observar o que está nesse semáforo aqui. Tá bom? Se está verde, pode seguir. Se está vermelho, tem que parar. Ele não precisa observar aqui o que está no semáforo principal, não. Tem também, nesse mesmo caso aqui, ó, ao invés de ter as 3 luzinhas, que é o direção controlada, poderia ter uma luzinha só, que é o direção livre. Aí não vai ter nem o amarelo nem o vermelho, direção livre. Então sempre quem estiver aqui, eu imagino que não tem, ó, nem o amarelo nem o vermelho, só o verdinho. Sempre quem estiver nessa faixa aqui para entrar à esquerda, vai ter aqui a setinha indicando que essa direção é livre. Tá? É um outro tipo de semáforo também. E aqui nós temos o controle ou faixa reversível. Aqui, gente, eu disse que é uma luzinha só, é uma só, tá? É porque ela pode estar mostrando que essa faixa seguindo em frente, né? Olha aqui, ó, seguindo em frente está livre. Ou então essa faixa da direita está livre. Poderia ser para a esquerda também. É porque aqui deu o exemplo de seguindo em frente e à direita. Poderia ser a esquerda também, mas é uma luzinha só. Da mesma forma que aqui embaixo são 2 luzinhas, tá? 2. E não 4 do jeito que vocês estão vendo aqui. Ou acontece esse caso aqui, ou acontece esse caso aqui. Controle ou faixa reversível. Isso aqui é para dizer se aquela faixa cujo fluxo é reversível, se ela está livre ou fechada. Já já eu mostro isso aqui para vocês numa ilustração melhor de entender. Por enquanto, apenas atentem-se ao tipo de sinalização e ao nome. E por fim, nós temos aqui o foco de pedestres. Foco é o marido da foca, né? Pois é o semáforo para o pedestre. Ele vem em 2 luzinhas também, tem o vermelho e o verde. Então ele pode vir aqui, o que vem desenhadinho aqui dentro, se é um homenzinho, se é uma mãozinha, isso pouco importa. O que vale aqui é a luz, tá? Vermelho é o verde. E ele não tem o amarelo igual o semáforo veicular. Não tem. Aqui quando ele for fechar, vai ficar piscando o vermelho. Outra hora ele vai cair em contagem regressiva, 10, 9, 8, 7, tranquilo? Contudo, quem estiver atravessando não precisa de apavorar, porque a regra diz que o condutor que está ali parado ao semáforo tem que permanecer imobilizado até que o pedestre que já está na travessia conclua a travessia. Então não precisa de correr quando o vermelhinho começa a piscar, não. Corre o risco de você correr, cair, se machucar e ficar ali estendido na pista, o risco é até maior. Então presta bem atenção em cada um tipo desses semáforos aqui. Isso pergunta em prova, tá? Aqui o amarelo, quando é que usa, direção controlada, direção livre, o controle ou faixa reversível. Presta atenção que eles são diferentes, tá? Cada um tem as suas peculiaridades aí. Tem o controle de acesso específico, às vezes para entrar ou sair de uma garagem ou área de estacionamento, tem isso aqui também, pedágio, ponte móvel, cruzamento com linha férrea, tudo usa esse aqui, o semáforozinho de controle de acesso específico. E o de alerta que eu já expliquei para vocês, normalmente é utilizado em altas madrugadas, né, locais que não carecem aí de ficar parando o trânsito. E aqui nós temos uma novidade, que é o livre movimento de conversão à direita. O que é conversão? Conversão é virar, né? Virar à direita diante de um sinal vermelho do semáforo, onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão. Esse dispositivo foi acrescentado ao artigo 44A do Código de Trânsito Brasileiro. E essa sinalização indicativa que aqui diz, perceba que tem que ser sinalização da classe indicação. Aqui nós temos uma placa educativa, que é componente da classe de placas de indicação, e dentro dessa placa a gente tem a informação, veja, conversão livre à direita. O que isso aqui representa em mudança no trânsito? É que você está ali no semáforo vermelho, onde certamente você não pode avançar. Claro, avançar o sinal vermelho do semáforo é infração gravíssima, está lá no artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro. Só que esse dispositivo aqui, o artigo 44A do CTB, que foi incluído agora, recentemente, ele dá essa possibilidade de avançar o sinal vermelho quando for fazer uma conversão à direita e tiver a sinalização indicativa autorizando, ou no caso orientando, né? Porque a sinalização indicativa ela não permite nem proíbe, ela apenas orienta. E com isso alterou também o dispositivo infracional. Lá no artigo 208 do Código, fala qual é a infração de avançar o sinal vermelho do semáforo. Lá está escrito, avançar o sinal vermelho do semáforo ou placa de parada obrigatória, infração gravíssima. Vírgula, aí depois da vírgula
entrou essa exceção aqui, exceto nos locais onde a sinalização permita a conversão à direita. Aqui, ó, vamos voltar, tá vendo aqui o controle ou faixa reversível? Viu aqui? Esse aqui eu vou explicar para vocês agora numa ilustração de faixa de trânsito. Olha, nós temos aqui duas pistas. Nós temos a pista de cima, cujo fluxo vem nesse sentido. Tranquilinho? E nós temos a pista de baixo, cujo fluxo vem nesse sentido. Tanto na pista de cima quanto na pista de baixo, nós temos essa faixa aqui, ó, que a setinha ela aponta para um lado e aponta também para o outro. E aí, Ronaldo, qual que é o sentido de direção dessa faixa aqui? Essa aqui é a chamada faixa reversível. Ela está acontecendo aqui tanto na pista de cima, olha, quanto na pista de baixo. Eu logo identifico que uma faixa é reversível por causa desse tipo de linha aqui, ó, que é a dupla seccionada. Tá vendo? Esse tipo de linha amarela aqui, pontilhadinha, é o da faixa reversível, FR, faixa reversível. Então, viu esse tipo aqui, você já sabe, essa faixa aqui é de fluxo reversível. Como é que eu vou saber se nesse momento o trânsito está para a esquerda ou para a direita? Tá vendo esse semáforozinho aqui? É esse aqui que eu havia mostrado para vocês. É ele que vai controlar a direção dessa faixa reversível. Então, você está vindo aqui, né, nesse sentido, nessa direção. Se você vê que a faixa reversível está com o verde aceso aqui, pode entrar tranquilo nessa direção, porque certamente de lá para cá ela vai estar vermelhinha, tá bom? Então, esse que vem de lá para cá não pode entrar aqui. Então, é esse semáforo aqui que faz esse controle nessa faixa reversível. Tanto na pista de baixo quanto na de cima, né, gente? Óbvio. Aqui eu coloquei grandão, mas obviamente que essas duas luzes estão se referindo a essa faixa aqui, tá? Aqui é para seguir e aqui para parar. Quem vem aqui vai observar. Se está verdinho, pode ir nesse sentido. Se está vermelhinho, não pode, porque aí o sentido certamente vai estar oposto.